Novo rito litúrgico para instituir catequistas. Acolhe esse sinal da nossa fé, cátedra da verdade e do amor de Cristo, e proclama-o com a vida, com os comportamentos e com a palavra. A partir de 1º de janeiro de 2022, esta será uma das fórmulas com que um homem ou uma mulher, leigos de profunda fé e maturidade humana e com a devida formação bíblica e pastoral, serão instituídos como catequistas pelo seu bispo durante uma celebração litúrgica. Depois de instituir formalmente o ministério do catequista com o moto próprio Antiquum Ministerium, de 10 de maio passado, o Papa aprovou e publicou um Editio Typica, que introduz um rito específico de instituição dos catequistas. Este é um texto básico que será depois traduzido e adaptado pelas várias conferências episcopais de todo o mundo. O rito pode ter lugar durante uma missa ou uma celebração da Palavra de Deus e seguirá um esquema preciso: exortação, convite à oração, texto de bênção e entrega do crucifixo. O arcebispo Dom Arthur Roque, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, numa carta que acompanha a publicação da Editio Typica, dirigida aos presidentes das conferências episcopais, propõe algumas notas sobre o ministério do catequista. Antes de mais nada, é esclarecida a natureza desse ministério como um serviço estável prestado à igreja local e, sobretudo, como um ministério laico, que tem como fundamento a condição comum de ser batizado, portanto, essencialmente distinto do ministério ordenado. Em virtude do batismo, os catequistas são chamados a ser corresponsáveis na igreja local no anúncio e transmissão da fé, desempenhando esse papel em colaboração com os ministros ordenados e sob a sua orientação. Na grande variedade de formas, afirma Dom Roque, podem distinguir-se duas tipologias principais: catequistas com a tarefa específica da catequese, outros que participam nas várias formas de apostolado, como a guia da oração comunitária, assistência aos doentes, as celebrações de funerais, a formação de outros catequistas, a coordenação de iniciativas pastorais, ajuda aos pobres. A carta do prefeito especifica que, uma vez que esse ministério tem um forte valor vocacional que requer o devido discernimento por parte do bispo, nem todos aqueles que são chamados catequistas ou que realizam serviço de colaboração pastoral devem ser instituídos. Em particular, não devem ser instituídos candidatos ao diaconato e ao presbiterado, religiosos e religiosas, independentemente de pertencerem a institutos cujo carisma é a catequese, professores de religião nas escolas e aqueles que realizam um serviço destinado exclusivamente aos membros de um movimento eclesial, aos quais esta função preciosa é confiada pelos responsáveis dos movimentos e não pelo bispo. No que diz respeito àqueles que acompanham a iniciação de crianças e adultos, também eles não precisam necessariamente ser instituídos no ministério específico, mas devem receber, no início de cada ano catequético, um mandato eclesial público com o qual é confiado a eles esta função indispensável. A carta especifica que é tarefa de cada conferência episcopal esclarecer o perfil, o papel e as formas mais coerentes para o exercício do ministério dos catequistas. É citado, enfim, o caso de uma não estável presença de ministros ordenados. O direito canônico prevê a possibilidade de confiar a um leigo uma participação no exercício do cuidado pastoral de uma paróquia, mas é necessário formar a comunidade para que não veja no catequista um substituto para o padre ou diácono, mas sim um fiel leigo que colabora com os ministros ordenados, para que a sua assistência pastoral possa chegar a todos. Santos e Beatos. Papa aprova novos decretos. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro, e autorizou a publicação dos seguintes decretos. No milagre atribuído à intercessão da beata Maria Rivière,
fundadora da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria, nascida em 19 de dezembro de 1768, na França, e falecida em Bourg-Saint-Andéon, também na França, em 3 de fevereiro de 1838. No milagre atribuído à intercessão da venerável serva de Deus, Maria Carola Tchequim, religiosa, professa da Congregação das Irmãs de São José Benedito Cotolengo, nascida em 3 de abril de 1877 em Cittadella, na Itália, e morta na viagem de regresso do Quênia à Itália em 13 de novembro de 1925. Nas virtudes heróicas do servo de Deus Andrea Garrido Perales, sacerdote professo da Ordem da Bem-aventurada Virgem das Mercês, nascido em 29 de novembro de 1663 em Vallada, Espanha, e morto em 23 de fevereiro de 1728 em Xátiva, Espanha. Nas virtudes heróicas do servo de Deus Carlo Maria de Abbiategrasso, Gaetano Antônio Vigevano é o seu nome, sacerdote professo da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Nascido em 30 de agosto de 1825 em Abbiategrasso, Itália, e morto em 21 de fevereiro de 1859 em Casal Pusterlengo, também Itália. Das virtudes heróicas do servo de Deus Bernardo Sartori, sacerdote professo dos missionários combonianos do Coração de Jesus. Nasceu em 20 de maio de 1897 em Falzé de Trevignano, Itália, e morto em 3 de abril de 1983 em Ombassi, Uganda. Das virtudes heróicas da serva de Deus Maria Marguerita do Coração de Jesus, agonizante, no Jardim das Oliveiras. Nome Ludovica Banaz. Religiosa professa da Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Nascida em 10 de abril de 1896 em Klecza Dolma, na Polônia, e morta em 26 de abril de 1966 em Novogrodzek, hoje Belarus.